Olá, preciosa, olá, precioso. Passando por mais um momento para dar continuidade àquele assunto que eu falei semana passada, a espera. Eu ia trazer aquele título só semana passada, só que me veio alguns nomes na Bíblia e eu anotei. E eu quero estar dando continuidade falando sobre a vida sentimental, sobre a nossa espera no Senhor. Seja bem-vindo a este canal, seja bem-vindo a este momento, que o Senhor esteja abençoando a sua vida através dessa palavra e abençoando a vida de outros, para que nós possamos estar sendo edificados através dessa semente. Em nome do Senhor Jesus, vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te devolvemos ações de graças e toda a honra e toda a glória. Por este momento, por essa semente, que o Senhor esteja nos edificando através dessa palavra, edificando essas vidas, Senhor, abençoando meus seguidores, abençoando aqueles que possam estar recebendo, ouvindo essa palavra. O Senhor dando livramento à sua vida sentimental, Pai, para ter relacionamentos, para ter, Pai querido, casamento segundo o teu coração, dando livramento de divórcio, para que não haja frustrações nos seus lares, para que possa estar sendo edificado através da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, semana passada nós falamos do casamento de Isaac e Rebeca, que foi um casamento preparado por Deus, que ali teve sinais, teve testificações. Ele casou com a prima do segundo grau, e porque o pai pediu para o seu servo buscar na terra deles, porque as mulheres que dali da terra onde eles moravam não convinha casar com seu filho. O Isaac, como prova na palavra, era um homem de oração. Era um homem que cresceu nos caminhos do Senhor, ensinado pelo seu pai. E não poderia casar com qualquer mulher, com qualquer pessoa. Ali o Senhor preparou tudo, preparou sinais e aconteceu. E hoje eu quero falar sobre a vida de Sansão, na vida sentimental de Sansão. Sansão foi prometido, foi um filho da promessa para trazer ali libertação, proteção ao povo de Deus. Era um homem que foi escolhido desde o ventre, promessa de Deus, para estar aí contra os inimigos de Deus, que eram os filisteus. Ele foi nascido nazireu, que significa separado, um homem santo, um homem ungido. E ele já nasceu com unção, diferente de nós, que nós buscamos a unção. Primeiramente, nós entregamos a nossa vida a Jesus, buscamos a unção através do nosso preço, é jejum, é oração, é busca da presença, é manter-se na presença, para que essa unção venha a ser derramada. Mas mesmo assim, muitas pessoas estão brincando com a unção de Deus, estão usando a unção de Deus para exibicionismo. E eu vejo aqui o Sansão como um homem exibicionista, um homem imaturo. Ele foi imaturo na sua vida sentimental, com seu comportamento. Ele tinha um comportamento exibido, é a minha opinião. E muitos acreditam que também pensam a mesma coisa. Você vai lendo aqui que ele brincou com seus inimigos. Deus levantou ele para destruir os inimigos. Só que eu não vejo Sansão aqui pregando a palavra. Ele tinha unção da força, aquela força física. Mas ele tinha que acrescentar na sua vida a palavra de Deus, uma vida de oração. Aqui não relata nem que ele é um homem de oração, mas ele foi escolhido, Deus escolheu ele. Eu vejo ele aqui como um homem mimado, imaturo. Ele escolheu as mulheres erradas para a sua vida. Escolheu a primeira, teve a permissão de Deus, ele brincou ali no meio dos seus inimigos. E com nossos inimigos, a gente tem que ter vigilância, buscar de Deus sabedoria, porque os próprios inimigos podem nos enganar, fingindo de bonzinhos. E ali deu enigmas, brincou, e sua própria esposa o traiu. E eu vejo também ela traindo ele por medo, porque foi jurada também de morte. Mas como ela sabia que ele era um homem separado, ela poderia ter chegado para ele e ter contado que ela foi ameaçada, se ela sabia que ele tinha tamanha força para destruir os inimigos. Mas ela se calou, deixou o medo predominar e não contou para ele, preferiu trair ele
dessa maneira. Não traiu de uma forma, mas traiu de outra forma. E depois de tudo aquilo, aconteceu vários acontecimentos, e pelo qual ele quis se vingar dos seus inimigos, né? Que diante do que foi descoberto, do enigma, que ele soube, né? Que foi a esposa que o traiu, entregando ele ficou com raiva e saiu fazendo as besteiras, né? Que está escrito na palavra. E nisso, quando ele voltou para pegar o que era seu, a sua esposa foi entregue ao seu companheiro. Aquela pessoa que era ali também, fazia parte da sua vida, o que dá para entender ali, foi entregue a seu amigo. E nisso tudo, ele se contrariou de novo, e foram vários acontecimentos, e ele fez mais besteiras. E os inimigos se divertiam com ele. Além de querer acabar com a vida dele, os inimigos dele se divertiam com ele. Ele brincou com a sua unção. Ele não soube usar a unção da forma correta. Como ele era chamado nazireu, o que um nazireu tem que ser? A vida de um nazireu tem, como tem que ser? Uma vida de oração, de jejum, de palavra, porque é um homem separado. Um homem separado, ele não vai crescer olhos nos seus desejos da carne e sair se prostituindo. Então, no decorrer da história, ele possuiu 3 mulheres. A primeira, que ele escolheu para casar, pediu seu pai e sua mãe ali a aprovação, pelo qual os pais não aprovavam. E depois ele foi, se deitou com a prostituta, foi coisa de noite, e depois se encontrou com a outra mulher. Esse é o ponto, Dalila. As pessoas conhecem Dalila como uma prostituta também. Essa segunda que ele se deitou, depois da esposa, a segunda, a palavra de Deus relata como prostituta. Dalila não relata que ela é prostituta, porém, não se dá a entender também que ela não era uma mulher também fácil. Porque uma mulher que se deixa ser vendida a troca de dinheiro para entregar alguém que está com ela, ela também está sujeita a se prostituir fisicamente. Então, é considerável que pode ser sim, que ela era também uma prostituta. Porque prostituição, tem vários tipos de prostituições. Uma pessoa pode se prostituir de maneira assim, deita com um e com o outro, sem ganhar dinheiro em troca, e outros ganham dinheiro em troca. E assim, que a prostituição, até uma pessoa que está namorando e se deita com aquela pessoa, mesmo que não se deite com vários ou várias, está se prostituindo. Que prostituição é uma traição. Prostituição é a traição primeiramente contra Deus. E nisso Dalila também o traiu. E ele também ficou fazendo graça. Ele ficou brincando com unção com Dalila, assim como ficou com graça com seus inimigos, né? E ali até que ela conseguiu tirar dele o que ela queria. E nisso tudo ele foi prejudicado. Ele foi prejudicado e foi arrancado os seus olhos. E assim, quando ele viu que já tinha ido sua força, aí o tempo foi passando e suas forças, à medida que o cabelo ia crescendo, suas forças foram voltando. E nisso ele pediu a Deus uma nova oportunidade, com os olhos ali já arrancados. Ele pediu oportunidade para devolver a força. E ali ele teve oportunidade de acabar com seus inimigos e matou muito mais do que antes. E ele está na lista dos heróis da fé por esse motivo. Ele cumpriu o propósito, mas da maneira errada. Cumpriu o propósito no último dia da sua vida, depois de todas as besteiras que ele fez. Mas eu acredito que Deus não queria que ele cumprisse o propósito desse jeito. Um homem nazireu, um homem separado, é um homem que lê a palavra, que ele prega a palavra, que ele ora e que ele vigia. Não significa se eu orar, se eu ler a Bíblia e se eu não buscar ser vigilante, que eu sou, né, aquela pessoa que está fazendo o que é certo. Eu posso ler a Bíblia e através do que eu leio a Bíblia, igual eu estou aprendendo aqui lendo, eu aprendo com os profetas, com os pregadores. Então, o que eu alimento, eu tenho que me manter no espírito. E a palavra de Deus, se eu ler ela como uma história, simplesmente com a história, do que me vale?
é nós estarmos pensando nela. Quando a palavra diz, quando a gente diz ruminar, é ficar meditando nela, fazendo perguntas sobre ela, para que possa vir a revelação. Nem sempre a revelação vem no mesmo dia, na mesma hora, mas a gente vai alimentando o nosso espírito para aquilo fluir e nos ajudar a ser vigilante. Porque o pregador, o que ora, o que jejua, também está sujeito a pecar. Um deslize, a gente peca. É onde nós precisamos nos redimir todos os dias dos nossos vacilos. Nós também damos vacilos. E precisamos pedir perdão a Deus em primeiro lugar e procurar corrigir os nossos erros, os nossos vacilos. Porque nós temos um corpo de carne cheio de vontades. Carregamos vontades, manias, que é só Jesus para ter misericórdia de nós. E aqui eu deixo essa palavra, vamos ler, que está lá em Juízes 16, versículo 4 e 5, que diz assim: E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e com que poderíamos assenhorar-se-nos dele, e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E assim aconteceu. Ela conseguiu o que queria. E aqui eu deixo essa história de Sansão e Dalila para a nossa vida sentimental. Mulher, não queira um homem imaturo para sua vida. Homem, não queira uma mulher imatura para sua vida. Uma pessoa de Deus para sua vida não é isso aqui. Então, a própria mulher que estava com ele, que não tinha compromisso com Deus, sabendo que ele era um homem separado, ela não via nele imaturidade também. Ela mesma não levou aquele homem a sério, ela só se divertiu com ele. Tem mulheres que só chegam na sua vida, homem, para se divertir. Tem mulheres, tem homens também, que mulheres só chegam na sua vida para se divertir. Coisas momentâneas. Ou tomar proveito de alguma situação. Tomar proveito de você, não te dá valor e você está lá. Nós temos olhos de carne e também temos nossos olhos espirituais. Nós estamos sujeitos ao espírito de engano se não nos alimentarmos, buscarmos ter vida de oração. Até o cristão pode ser enganado, porque a palavra de Deus nos fala sobre isso também, que os próprios escolhidos seriam enganados. Quando nós tivermos alguma visão de alguma coisa, aos olhos espirituais abertos, quando nós temos sonhos perturbadores, ou até mesmo sonhos que aparentemente parecem ser bons, nós devemos ter cuidado por trás desses sonhos, por trás dessas visões, em vez de nós mesmos querer interpretar aquilo da nossa maneira, perguntar para Deus do que se trata aquela visão, antes de nós sairmos falando aquela experiência, porque o inimigo ele é sujo. O inimigo usa até pessoas para fazer trabalho de macumbaria contra o povo de Deus, contra pessoas. Só que quando uma pessoa faz obra de macumbaria contra uma pessoa que é ungida, que tem uma vida de oração, a pessoa, Deus pode até permitir da pessoa viver alguns contra-ataques. Mas chega uma hora que vem a revelação. Ou a pessoa mesmo buscando encontra a saída, ou Deus vai usar outra pessoa. Eu digo por testemunhas que eu já ouvi. Porque acontece, infelizmente. A gente pensa que não, mas aí quando você vê, meu Deus, até o cristão está sujeito a macumbaria, a feitiçaria, a bruxaria, essas coisas erradas aí do maligno. Porém, Deus dá livramento por causa do compromisso da pessoa com Deus. Quantos relatos existem de testemunho, até de mulheres que engravidaram, pessoas que fizeram trabalho para perder, pessoas que também fizeram trabalho para acabar com o casamento de pessoas cristãs, tudo o que? Perseguição por causa do evangelho. E há daqueles que também que é por causa de pessoas, de mulheres ou homens que se iludem, né, com paixões, infelizmente.
A gente é tão, assim, o ser humano precisa muito de Deus, é muito dependente de Deus mesmo. Que quantas pregações, ministrações, até mesmo os psicólogos estão sendo muito usados por Deus, mesmo aqueles que ainda não estão alicerçados diretamente na palavra, estão sendo usados por Deus para falar sobre paixões, e as pessoas estão caindo no laço da paixão, estão se iludindo por causa de paixões. Isso é uma cegueira espiritual. A paixão, ela cega os nossos olhos. A pessoa está cheia de defeito, mas a gente enxerga, não consegue enxergar os defeitos da pessoa. Sabe que eles estão ali, mas prefere se iludir. Às vezes a pessoa se apaixona por uma pessoa, acha a pessoa linda, maravilhosa, e a pessoa nem é essas coisas. Não diminuindo a pessoa, que cada pessoa tem seu valor. De repente, uma pessoa que me acha feia, outra pessoa pode me achar bonita. Uma pessoa que me acha bonita pode me achar linda. É o nosso próprio valor, é claro. E a pessoa, para a nossa vida, nos acrescenta. As nossas qualidades nos faz ser pessoas bonitas. E o principal que nos faz ser bonitos é o brilho do Espírito Santo. O brilho do Espírito Santo faz toda a diferença em nossa vida, no nosso semblante, no nosso caminhar, no nosso agir. Ele é lindo. É a primeira pessoa que nós devemos ter a verdadeira paixão. A crucificação de Jesus se chamou paixão de Cristo, porque ele pagou um preço muito alto, um sacrifício. Foi loucura que ele fez por nós, mas foi uma coisa passageira, né? E agora é nós que pagamos o preço para ter intimidade com ele. Aleluia. Tá vendo o significado da paixão? Pessoas apaixonadas se iludem. Jesus não se iludiu, ele tinha certeza do que estava fazendo, ali era a paixão de Cristo. Não estou falando da paixão do maligno, ela é assim, ela tapa os olhos, ela cega o entendimento, e é só Jesus para derramar a graça. Então, tome cuidado com a paixão, tome cuidado com seus sentimentos. Para você que já sabe que tem uma promessa, vigie com seus olhos, não que você que não tem que vigiar. Porque é lançado situações, é lançado. Nós temos desejo, nós temos vontade, nós temos um corpo de carne, somos sujeitos a isso. Mas é importante nós nos redimirmos no Senhor, apresentar a Deus nossos erros, pedir a Deus para Ele ter misericórdia, nos ajudando no nosso lapidar, que é só Ele para nos ajudar. Então eu deixo essa mensagem aqui, essa alerta sobre a espera. Cuidado na sua espera, quem você vai colocar na sua vida. Quem vai entrar na sua vida. Não coloque pessoas imaturas na sua vida. Sansão foi um homem mimado. Eu vejo ele como um homem mimado. Ele era filho único. Na maioria das vezes, é raro não ter um filho único, não ser mimado. E até você que quer ter filhos, que ainda não teve, eu recomendo que tenha até 2 filhos. Para você que nunca teve filhos, porque quando a gente tem um único filho ou filha, nós ficamos mais apegados. E quando nasce o segundo, nós desapegamos mais do primeiro. Eu sou uma mãe ciumenta, mas não aquele ciúme de meus filhos ter relacionamento, das pessoas tocarem nos meus filhos no sentido de abraçar, beijar. Tem o tipo de ciúme que eu tenho ciúme dos meus filhos. Eu tenho ciúme dos meus filhos, aquilo que rouba o que é do meu lar, o que é da minha família, o que está na palavra, que a família é um bem precioso. Esse tipo de ciúme eu tenho. Nós temos que ter o ciúme de Deus, o ciúme de zelo, e esse ciúme eu tenho na vida dos meus filhos. E se aparecer amizades que estão roubando a atenção do lar, está prejudicando a comunhão dentro de casa, eu corro por ação. Essas coisas que atrapalham a minha comunhão dentro do meu lar, eu corro por ação. Tem coisas que é difícil de sair. Quantas coisas eu já orei, quantos livramentos Deus já deu, de tantas amizades que seria se infiltrar dentro do meu lar, que eu via que não era amizade de Deus para a vida dos meus filhos, que estava querendo colocar minhoca, querendo descabecear, porque até uma pessoa de Deus, cristã, pode ser influenciada. Pode sim, as pessoas falam, não tem nada a ver. Tem sim, pode. Até um pregador que está em cima do altar, que tem uma vida de oração, de jejum, se não vigiar, as suas amizades em volta influencia sim, influencia. É a minha opinião, é o que eu acho, e eu tenho até certeza do que eu estou falando.
As pessoas influenciam umas às outras. O importante é influenciar com coisas boas, não influenciar com coisa ruim e com coisa aparentemente que parece ser boas. Então esse é o recado de Deus que eu deixo para a sua vida. Cuidado com quem você coloca em sua vida no meio da sua espera. Cuidado. Cuidado, porque uma vida sentimental destruída é terrível. O inimigo vem contra a nossa vida sentimental para destruir as outras áreas, porque a vida sentimental mexe com sentimento, a palavra diz sentimental. Mexe com nossos sentimentos, com as nossas emoções, abala a nossa mente. E a gente passa por um processo para ser regenerada. Tem pessoas que entram em depressão profunda por causa disso. Nós devemos, e para você que esteja passando por um momento assim, que passou muitas decepções, reaja. Primeiramente no Senhor. Se for preciso, uma ajuda psicológica, mas um psicólogo cristão. Cristão, que eu digo, que conhece a palavra, né? Um que diz que se diz cristão, não. Só cristão. Pessoa que tem base bíblica para não distorcer as coisas, mas realmente te ajudar dentro da palavra, ter uma visão no Senhor. Então essa mensagem que eu deixo para você, para te abençoar, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de falar mais aqui, mas eu vou até onde Deus está me permitindo eu ir. A cada vez que eu entro aqui, antes de eu entrar, eu já fico tensa, nervosa, já fico pensando, nossa, não vai sair nada. Não pensando negativamente, porque a gente fica na dependência de Deus. Eu abro a Bíblia, leio, maioria das vezes, gente, eu não consigo esboçar. Eu não sei se é Deus me colocando nessa dependência. E eu fico, Deus, por que eu não tô conseguindo esboçar? Aí eu fico insegura por causa disso. Só que eu também não me sinto segura, tô toda olhando para um papel, sabe? É uma coisa assim que eu tô orando ao Senhor. E eu entro aqui um pouco tensa. Às vezes eu erro algumas palavras, porque eu fico com temor de trazer a palavra. E eu não tô mentindo, não tô falando para aparecer e tal. Eu fico tensa. Eu já perdi bastante esse nervosismo. Só de falar eu tô um pouco trêmula aqui. Porque é muita responsabilidade. Porque eu tô vendo as pessoas, eu entro nas redes sociais e eu fico vendo, eu fico assustada. As pessoas usando as palavras com heresia, de forma distorcida. E é tanta coisa, é tanto pessoas chamadas profetas que está sendo usada nas plataformas, né? Meu Deus, está assustador. E eu aprendo muito com os verdadeiros profetas. Os verdadeiros profetas, o que é verdadeiro profeta testifica o que está na palavra, testifica as coisas com o decorrer do tempo. E a gente tem que estar orando pelos verdadeiros profetas. E orando para Deus abater os falsos profetas. Mas os verdadeiros profetas também estão sujeitos a erros. Às vezes dão umas manotas. E a gente tem que estar cobrindo a vida deles de oração. Para que Deus tenha misericórdia. Para continuar sendo instrumento de Deus. E saber usar a unção que Deus deu da forma correta. Sansão não usou a unção dele da forma correta. Ele não procurou ter uma vida de oração, uma vida na palavra. No final de tudo, morreu da maneira que morreu. Venceu os inimigos, mas morreu da maneira que morreu, com os olhos arrancados, com seus cabelos curtos, tinha crescido, né? Mas com certeza não estava muito longo, com os seus cabelos curtos, e ali foi o seu fim. Que nós possamos ter um fim abençoado na presença de Deus. Deus quer isso para todos nós. Deus não quer um fim trágico para ninguém. É o ser humano que caça com as próprias mãos, com suas próprias decisões, com suas próprias vontades, com seus próprios desejos. Esse é o caminho estreito. O caminho estreito não é fácil. O caminho largo, ele é facinho, facinho. E é só Deus para nos ajudar a andar no caminho estreito. Ele se torna fácil, que não é fácil. O modo de falar, ele se torna fácil quando a gente tem total convicção, entendimento que nós não pertencemos ao mundo, que nós não somos do mundo. Nós estamos edificados, cheio da presença, cheio do Espírito Santo, batizado com fogo.
esse fogo que nos lapida para nós não cairmos nas ciladas do inimigo. Eu não preciso fazer as minhas práticas do passado para refugiar meus sentimentos. Eu corro para Deus, nós devemos correr para Deus. Quando eu passei por um momento difícil, não, passei vários, né? E era me oferecida bebida. Eu não bebi. Imagina se eu tivesse bebido um copo, um gole. Já era o começo. Já era o começo para pegar gosto, já era. Porque o inimigo, ele cega o nosso entendimento. Ele vai cegando. Um deslize vai cegando. É triste. Que o Senhor tenha misericórdia dos desviados, trazendo para sua presença que é muito difícil um desviado voltar. É mais fácil o que ainda não conhece a palavra vir do que o desviado que já conhece a palavra. E que os afastados encontrem forças para permanecer, para não esfriar e se desviar também. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te louvamos por esse momento maravilhoso da tua palavra. Que o Senhor continue nos edificando através dela, com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua bondade, com o teu amor, esse amor perfeito. Que o Senhor nos ajuda neste teu amor perfeito, Pai, sobre as nossas orações, sobre o ganhar almas, sobre a pregação, para cumprir nosso propósito aqui na terra da forma correta, para saber usar a unção da forma correta, para não brincar com a unção que o Senhor nos derramou, para não brincar com aquilo que o Senhor nos escolheu, nos chamou desde o ventre. Em nome do Senhor Jesus, eu continuo clamando, pedindo, Pai, pelas famílias. Tem misericórdia, para que não haja mais divórcio. Abençoa esses casamentos segundo o teu coração, na tua presença. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço até aqueles que estão lá fora, Pai. Até para aqueles que estão lá fora, o Senhor derrama graça, que encontrem pessoas segundo o coração de Deus para encaixarem na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Abençoa nossos lares, nossa família, nossos filhos, na tua presença, com as pessoas certas em suas vidas. Abençoa seus propósitos. É o que nós te pedimos e te apresentamos e te glorificamos e te devolvemos toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. E eu vou trazer outra mensagem sobre a vida sentimental. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Se assim Deus quiser. Eu falei sobre Isaac e Rebeca, né? E hoje foi sobre Sansão e Dalila, né? E dentro disso eu quis passar o quê? Sobre paixão, sobre atração, né? Ali Sansão se deixou levar pela paixão física, pela atração. E se Deus permitir, a próxima pessoa que eu vou falar sobre vida sentimental vai ser José. José e a esposa de Potifar. Se assim Deus permitir, estarei mais uma vez aqui com vocês trazendo essa mensagem para abençoar a sua vida sentimental. Então, cuidado na sua espera. Que Jesus te abençoe. Pessoal, vou dar continuidade em outro vídeo, porque quando eu encerrei o vídeo, eu parei para ouvir o vídeo, né, para fazer alguma correção, e o Senhor me trouxe à memória 2 versículos. Aí eu senti de gravar esse outro vídeo, então eu vou dar continuidade. Passando aqui para fazer uma correção sobre o que eu acabei de pregar sobre a vida de Sansão, que eu falei que ele não era um homem de oração. O Senhor trouxe uns versículos aqui, pelo 2 relatos, que ele faz oração 2 vezes ao Senhor. Mas quando eu disse que ele não era um homem de oração, pelo que eu estava refletindo aqui, é no sentido do propósito chamado dele, que ele não tinha uma vida de oração para buscar uma direção do Senhor sobre os seus inimigos. Ele confiava só naquela força que ele nasceu com ela. É nesse sentido que eu digo que ele não foi um homem de oração, que colocava na mão do Senhor, como os outros relatos que a gente vê na Bíblia, de guerras, que os servos do Senhor, que foram ali separados por Deus, que chegava até Deus e perguntava: Senhor, vou ganhar essa guerra? Chegava para Deus e fazia essa pergunta. E buscava direção no Senhor, e o Senhor dava resposta. Aqui, Sansão, a gente não vê ele fazendo isso. A gente vê 2 ocasiões que ele pede ajuda ao Senhor, para ele próprio. E ele pede ajuda ao Senhor quando ele está com sede.
quando ele passa para aquele momento ali que feriu 1000 homens com a queixada de jumento, que está lá no capítulo 15, que no versículo 19 ele diz assim: Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Ilé e saiu dele água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama. Só que no versículo anterior que ele fala aqui, no versículo 18: E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu deste esta grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão desses incircuncisos? Então ele estava preocupado com a própria vida dele diante daquela batalha. E Deus ali fendeu a caverna, né? E ali surgiu água e ele bebeu. Aí, em outra ocasião que ele clama ao Senhor, que está lá no capítulo 16, versículo 28, que diz assim: Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que lembre-te de mim e esforço-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Então ele clamou ao Senhor para se vingar dos filisteus pelos seus 2 olhos. Então ele, além de ser imaturo com as suas atitudes, ele era vingativo. Ele queria sempre estar se vingando, ele focava na vingança. E ele ali se preocupou, ali em se vingar deles, mas de toda forma aqui ele destruiu muitos, né? Mais do que os outros dias que ele esteve vivo. E ali ele clamou. Então foi essas 2 orações que aparecem aqui na Bíblia, que ele clamou ao Senhor quando estava com sede e quando estava ali no meio dos seus inimigos, zombando dele, e que já estava com seus olhos arrancados, e ele pediu a Deus oportunidade para destruí-los. Só que ele fez questão de falar: vingar pelos meus 2 olhos. Então eu deixo essa mensagem aqui, porque depois vocês ouvirem aquela mensagem anterior, que eu estou aí no tema espera, falando sobre a vida sentimental, que eu falei que o Sansão não era um homem de oração, é nesse sentido, que ele não orava ao Senhor buscando uma direção contra os seus inimigos. O que ele poderia fazer, se Deus estava no negócio, se estava na hora, buscando ali a direção. É nesse sentido que eu digo que ele não era um homem de oração. Porque muitas das vezes as pessoas podem falar que oram, mas às vezes oram só pedindo em favor próprio, mas não oram por outras pessoas, não oram por outra circunstância, não oram sobre o que vai fazer, colocar Deus na frente, para a presença do Senhor e junto, né? E é nesse sentido que eu digo. Então eu tenho essa preocupação, que bom, enquanto eu fui ouvir a minha pregação, esse áudio, esse vídeo, né, o Senhor foi trazendo à minha memória essas 2 orações, e eu corri, parei de ouvir, que eu gosto de ouvir para saber onde os pontos que eu estou errando. Algumas coisas ainda deixo erros e publico assim mesmo, não são nada coisa muito séria, são coisas erro de português, alguma colocação minha que eu me expresso por causa do nervosismo, e outras coisas que não devo falar, se for preciso eu dou um corte, né? Eu confesso que eu tenho até preguiça de dar esses cortes, mas a gente tem que fazer, né? E a gente assim vai aprendendo, vai sendo edificado pelo Senhor, Deus vai nos moldando, vai nos lapidando, nós temos que ver os nossos próprios erros. E é isso, eu deixo aqui essa mensagem, essa correção. Jesus te abençoe.